Provérbios 28, a voz do povo não é a voz de Deus. Provérbios 28, vamos ler dois textos, um no mesmo capítulo, mesmo assentados. Provérbios está no Antigo Testamento, quase no meio da Bíblia aí. Logo depois dos Salmos. Agradecer também pelas orações, intercessões da igreja. Já estamos com 10 casais inscritos no curso com casais, portanto, dia 30 de setembro, neste próximo dia 30, já vamos iniciar as aulas. Serão 5 sextas-feiras, às 20 horas aqui no templo da igreja. Vamos iniciar, já estamos aí com 10 casais inscritos. Glória a Deus, amém? Você pode dizer um amém mais forte? Ah, então tá bom, glória a Deus, né, Cris Delmont? Ajuda aí, pô. Vai chegar o seu dia também. Aí você faz sua inscrição. Ah, um sorriso bonito lá. Não conhece o Cris Delmont, por favor, depois acesse ali a área da central de multimídia ali. Provérbios 28, todos acharam? O que está acontecendo com os irmãos hoje, presbítero Eli? Os irmãos estão meio tristes. Palmeiras perdeu? Não, então o pessoal tem que falar um amém mais forte aí, né, Terezinha? Ah, é a máscara, eu estou entendendo. Provérbios 28, vamos ver dois textos, 12 e 28. Quando os justos triunfam, a prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Diga misericórdia. Diga mais forte. Ah, melhorou. Verso 28. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Diga amém. Assim será. Diga como quem crê, assim será. Ah, e melhorou. Você está na presença de Deus, eu preciso lembrar isso para você. Amém? Glória a Jesus. Não é obrigado dizer, mas quem diz, diga com fé, convicção e coragem. Porque para ser cristão tem que ter coragem, ousadia e coragem. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse texto, é a tua palavra. Eis aqui o teu povo, porque aqui está a tua igreja. Parte dela reunida aqui neste templo, nesta denominação, parte dela pela internet. E hoje, até os confins da terra, nossa igreja alcança com poder e glória, graça, mas na dependência e orientação do amado amigo Espírito Santo. Não fazemos nada sem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver com a gente, se ele não for por nós, nós não iremos. Se ele não subir com a gente não vai sair daqui, em nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem essa palavra de poder, de promessa para o teu povo, que aqui se coloca à disposição para sermos os justos que o texto apresenta. Todo o louvor, toda a honra e toda a glória, a verdadeira adoração é dada ao Senhor Jesus, Deus desta igreja. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Uma outra tradução desse versículo 12 diz: quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram, mas quando os perversos se tornam poderosos, o povo treme de medo. No verso 28, mesmo texto da proposta, em outra tradução, quando os perversos se tornam poderosos, os justos se escondem, mas quando os perversos são destruídos, os justos
aparecem. Eu creio que os justos estão aparecendo. Saudar também a todos quantos nos visitam nesta noite pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Algumas frases de efeito a respeito de Deus são ditas comumente e algumas delas se tornam o que chamamos de ditado popular. Ditado popular não está na Bíblia, dona Rosa. Ditado popular são coisas que o povo inventa e alguns desses ditados atribuem-se a Deus, Natália. Deus tarda, mas não falha. É uma dessas burrices espirituais, Marcelo, que reportam por aí. Uma vez um certo jovem, hoje pastor, logo no início do meu ministério, em uma das orações ele dizia isso, Mateus, que Deus tarda, mas não falha. Na oração singela, presbítero Ney, na oração humilde de um jovem que está nos primeiros passos da sua vida cristã, Vera, mas que na humildade, porque não foi orientado ainda, diaconisa Vilma, ele assim reportou, porque isso, se nós não cuidarmos, Maria, se torna regra, não de fé e prática, mas humana. E depois eu chamei ele no canto e disse, olha, Deus não tarda e Deus não falha e Deus não tarda, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, Ademir. Deus tem um tempo, aliás, ele age, presbítero João, em 3 tempos, Kairol, Airon e o tempo Cronos. Deus age no tempo Cronos, mas nós agimos mais no tempo Cronos, que é o tempo cronológico. Daí o relógio cronológico, Sérgio. Mas Deus age no tempo Airon, ou Airon, e no Kairos, que é o tempo de Deus. E todos os tempos de Deus são tempos perfeitos. Então nunca diga que Deus tarda, e muito menos diga que Deus não falha. Deus tarda, mas não falha. Isso não está na Bíblia. É uma das heresias populares. Deus não tarda porque Ele está no tempo certo. Deus não falha porque Ele é perfeito, Tadeu. Tudo que Ele faz, a Bíblia diz, tudo que Deus faz é perfeito. Outra idiotice popular que dizem aí, que Deus é brasileiro. Não que Ele não seja, mas se você personalizar Deus dentro de uma nação e as outras nações. É a mesma coisa se alguém dizer lá, Deus é americano, ou Deus é japonês, chinês, é inglês, aí nós vamos ficar de fora. Não. Outra coisa que também eu ouço frequentemente é que Deus ajuda quem cedo madruga. Outra coisa também, outro ditado, é Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é o mais comum lá na escola, professor Bruno, as pessoas dizem isso, né? Principalmente quando alguém tira uma nota um pouco mais baixa ali, né? Aí a pessoa, Deus escreve certo por linhas tortas. E alguns, junto com o presbítero Eli, não vão concordar, que dizem assim que Deus é corintiano. Mas os palmeirenses vão dizer que Deus é palmeirense. E aí, como é que fica? Amém? Não, isso não está na Bíblia não, seu Toninho. O senhor é o filósofo aqui, mas eu estou falando da Bíblia. Para quebrar o gelo, a gente já combinou isso aí, né? Aos 4 minutos e 32 a gente combinou. O senhor diga um amém lá, né? Mas o senhor falou antes. É logo depois. Mas há um outro ditado popular, queridos, que tem me incomodado muito nesses dias. Eu conversei com a nossa irmã, missionária e vereadora Marta, e eu disse que eu vou ministrar essa palavra novamente, uma palavra que eu ministrei em 2012. Claro que muita coisa tirei, outras coisas acrescentei, mas nesses dias de período eleitoral a gente tem ouvido muito uma outra heresia que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. E esse ditado popular, ele tem sido utilizado por muitos politiqueiros em suas campanhas, e quem sabe até por alguns que se dizem cristãos. De certa forma, esta frase, se a gente não cuidar, ela contagia o povo que é infeliz em pensar que esta expressão
é correta. E por essa razão que o tema desta mensagem é exatamente ao contrário. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu quero apresentar pelo menos 3 razões por que a voz do povo não é a voz de Deus. Primeiro, porque sempre que o povo não ouviu a voz de Deus, houve tragédias. Repito, porque sempre que o povo não ouviu a voz de Deus, houve tragédias, no plural. Só para você ter uma ideia, há 318 passagens bíblicas no Antigo Testamento, Carlos, que descrevem episódios trágicos na história da humanidade. Eu cito apenas algumas dessas passagens. Gênesis 3,17, a maldição da terra. Quando o povo não ouviu a voz de Deus, o povo sofre a maldição da terra. Após Deus ter visto que não tinham atendido a sua voz, não tinham ouvido a sua voz, não tinham obedecido na prática aquilo que Deus disse a Adão, o povo sofreu, a terra sofreu. Já em Gênesis 6,17, nós temos também uma outra consequência quando o povo não ouviu a voz de Deus, a questão do dilúvio. E a partir de Gênesis 6,17, interessante notar que Deus diz que está decidido proceder com o dilúvio por causa da dura cerviz do povo em querer multiplicar a maldade na terra. Percebe? Deus fala assim: estou decidido a derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne. Sabe que essa palavra no hebraico, consumir, destruir totalmente, acabar com tudo. Toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Deus teve que tomar essa decisão por conta da dura cerviz do povo, de não escolher, não optar pela coisa certa. Lá em Gênesis 11, lá de 4 a 9, confusão de línguas. Você conhece essa história. A Torre de Babel, quando o povo quis ser igual ou melhor que Deus. Você sabe a história. Então, quando o povo não ouviu ou não ouve a voz de Deus, a terra perece, o povo perece. Lá em Êxodo 5, de 1 a 9, temos um outro exemplo, as pragas no Egito, que nós conhecemos a história, mas vale a pena lembrar. Vimos ali as 10 pragas do Egito, após Deus ter falado para libertar o povo e ter sido contrariado pelo faraó, percebe? Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque todas as vezes que o povo não ouviu a voz de Deus, houve tragédias na história. Observem nesses textos, principalmente esse último de Êxodo, que além do faraó não ter ouvido a voz de Deus, oprimiu o povo por diversas vezes, com trabalhos forçados, e ainda chamou Deus de mentiroso. Ainda chamou Deus de mentiroso. Aí, meu irmão, aí Deus entra com tudo. Quando alguém machuca o seu povo, quando alguém rejeita o seu povo, Deus se levanta em juízo. Eu tenho uma expressão carinhosa que eu falo que às vezes Deus entra de pé, de cabeça, pula de 2 pés no peito do sujeito, já derruba e vai com 2 mãos, vai com os 2 pés, Deus vai com tudo para cima. Porque o povo que Deus escolheu, mesmo ele sendo esse povo de dura cerviz, coração duro de pedra, um coração que rejeita a palavra de Deus, rejeita a presença do Espírito Santo, Deus ama esse povo. E Ele insiste em amar a gente, porque nós somos fruto da escolha de Deus lá atrás.
A igreja do Senhor, que somos nós, o povo de Deus, somos os escolhidos do Pai, queridos. E Deus não desiste de mim nem de você, mesmo que a gente rejeite, seja infiel. Ele é fiel, Ele continua fiel. E aí vem outra questão, Êxodo 14, de 11 a 14. Esse mesmo povo que foi escolhido de dura serviço, rebelde, desobediente, querendo ser melhor que Deus, porque queriam ser melhores uns dos outros, uns que os outros. Esse povo foi ingrato e rebelde, desleal à liderança de Moisés. Mas enfim, depois você lê esses textos em casa, que vale a pena, super a pena. Depois nós vamos para Êxodo 15, 28 a 31, e Deus mais uma vez mostrou que a sua voz deve prevalecer. Um outro exemplo, quando Deus livrou todo o povo, fazendo com que atravessassem o Mar Vermelho e fizessem com que os egípcios perecessem. Êxodo 15, 28 a 31. Lá para Êxodo 15, 26, um verso que me chama a atenção. Após o povo ter passado tudo isso, você acredita que o povo ainda murmurava contra Moisés, Renato? E Moisés teve que ouvir a voz de Deus. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, verso 26, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui Jeová Rafa, que significa o Senhor Deus te cura. Diga aí para a pessoa do seu lado, Jeová Rafa. Diga como quem crê, porque com essa fé aí você não vai muito longe não. Jeová Rafa, o Senhor Deus te cura. Você tem que falar com autoridade, meu irmão. Você está na presença do Senhor. Mas, se, todavia, contudo, estares atento à voz do Senhor, teu Deus. Quem é o teu Deus? Se, contudo, todavia, fizeres o que é reto diante do teu Deus, fizeres o que é justo, o que é honesto. Não é aquela coisa de tentar dar o jeitinho de brasileiro em tudo, não. É fazer o que é justo, é reto diante do Senhor. Ah, mas tem um monte de gente fazendo isso. Tem um monte de gente que vai para o inferno e você vai para o inferno também? Tem um monte de gente que rouba, tem um monte de gente que sonega. E tem um monte de gente que vai para o inferno, você vai para o inferno também? Ah, mas aquela pessoa saiu e bateu a cabeça no poste, ai que bonito, e você vai fazer igual? Estar atento ao que Deus tem falado através do Espírito Santo à igreja. A igreja somos nós, o povo de Deus, a quem Ele escolheu, e a quem Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, por você, por nós pecadores. Para estarmos aqui hoje, ouvindo essa palavra novamente, para escolhermos certo, fazermos as escolhas corretas, para não perecermos, ou seja, ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando. Nós podemos citar ainda outros episódios e que ocorreram por conta ou por causa do povo não ter ouvido a voz de Deus, e eu só quero resumir a era dos juízes, que foi uma era marcada por corrupção. A era dos profetas, guerras, lutas, mortes, decepções, e os profetas eram enviados por Deus, porque profeta significa mensageiro, aquele que se levanta em nome de Deus, enviados por Deus para que o povo ouvisse, pudesse ouvir a sua voz. E eu cito dentre os quais ali Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e tantos outros profetas. Cito também a era dos reis, em especial atenção,
o procedimento incorreto do povo na escolha do rei Saul, que foi escolhido pelo povo por conta da sua aparência. E por conta disso, deu no que deu. E depois veio Davi, que era o rei segundo o coração de Deus, e mesmo assim pereceu, por não ter ouvido a voz de Deus, naquele episódio de adultério e assassinato. Então não me venha falar que a voz do povo é a voz de Deus, de forma nenhuma. Porque todas as vezes que o povo não ouviu a voz de Deus, houve tragédias na terra, na família. Por essas e outras razões, nós não podemos concordar com esse ditado popular. Da mesma forma, hoje, sempre que o povo não ouve a voz de Deus, tudo isso acontece. A maldição da terra, o dilúvio, tantas coisas que têm ocorrido, porque o ser humano, que lá atrás recebeu a incumbência de dominar sobre tudo e todos, achou a palavra dominar diferente do seu original, que é cuidar, é preservar. E o homem entendeu errado a palavra dominar. A confusão de línguas. As pessoas falam uma coisa, a pessoa entende só o que quer, distorce o que os outros estão falando, principalmente a verdade. As pragas do Egito têm se repetido em nossa nação, no mundo todo. Corrupção, na era dos juízes, tem sido algo muito visto, inclusive hoje, dentre nós, principalmente nesses últimos 20 anos. Guerras e destruições, ou seja, profetas e reis. Então a história está se repetindo por conta de uma coisa principal. Deus está falando, o povo não está ouvindo, ou se está ouvindo, não está entendendo, não está entendendo, não está praticando. Não queremos que isso ocorra, tudo isso ocorra em nossa sociedade, em nosso Brasil novamente. Não queremos, portanto necessitamos ouvir a voz de Deus para que as tragédias não ocorram. Se você está comigo, diga amém. Ou melhor, se você está com Deus, diga amém. Ah, melhorou, né? Vamos juntos. Segundo, por que a voz do povo não é a voz de Deus? Tem que colocar um acento ali depois, Cris Delmont, por favor. Porque a voz de Deus é soberana à voz do povo. Quando nós falamos do agir de Deus em nossas vidas, e temos falado muito isso no púlpito desta igreja nesses últimos tempos, nós temos que entender que há uma grande diferença. Pois, como eu disse em outras palavras no início, Deus tem sua maneira soberana de falar conosco. Deus tem sua maneira soberana de tratar com a gente. E você sabe duas coisas: Deus trata cada um de nós de forma muito especial, na nossa individualidade, e muitas vezes de forma muito pessoal. Essa era a hora de você dizer um amém. Deus trata comigo, com você, de uma forma muito especial. Muito pessoal, muitas vezes. É ou não é? Não preciso citar nomes aqui, você sabe que Deus está falando com você. Deus tem então a sua maneira soberana de falar com a gente, tratar com a gente. Deus tem o seu tempo para falar conosco. Eclesiastes 3, um bom texto para você ler aí. Há tempo para tudo. Tempo ali no original, tempo ali no original, no hebraico é ciclo. Para um ciclo se abrir, nós temos que fechar um ciclo. E Deus já revelou uma profecia nesta igreja, lá em 2015. E nós temos vivido esse tempo, de fechar um ciclo, abrindo outro, ou de acessar o novo ciclo que Deus já abriu, e nós fecharmos o ciclo que nós precisamos fechar. É tão interessante que quando Deus deu essa palavra, Deus fala assim: você precisa fechar o ciclo, esse ciclo, que Deus já abriu outro. Porque se Deus ficasse esperando a gente fechar o ciclo,
as bênçãos de Deus iriam demorar mais para chegar nas nossas vidas. Mas Deus é tão gracioso, Deus é tão amoroso, o Espírito de Deus é tão amoroso, que Ele já vai nos abençoando por antecipação. Mas é necessário fecharmos um ciclo para acessarmos um novo ciclo. Então, o que eu quero dizer para você? A voz de Deus é soberana, a voz do povo. Outra coisa, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Muitas vezes a gente cronometra aí o tempo kairos ou tempo iron de Deus, e não é assim. Tratar Deus só no tempo cronos e incorrer numa heresia que diz: eu determinei para Deus, tem que ser assim, do meu jeito. Eu rejeito isso, eu rejeito aquilo, porque eu já determinei para Deus, como se Deus tivesse à sua disposição, criatura. Como eu que pudesse ditar a regra para Deus? Espera aí, alguma coisa nós não entendemos então. Tanto tempo de escola dominical, a gente não entendeu a lição ainda. Que nós somos servos. Paulo fala, referindo-se a Jesus, ou Cristo, lá em Filipenses 2, no hino cristológico, lá de 2 a, de 5, no capítulo 2, 5 a 11, Cristo, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes tornou-se, transformou-se em figura humana. E ele usa uma expressão chamada servo, do grego doulos, significa escravo. E a gente acha que a gente pode determinar as coisas para Deus. Que igreja você vai que você ouve isso, meu irmão? Sai de lá em nome de Jesus. Desacessa isso se você está acessando isso. Nós somos servos. O próprio Cristo se classificou como servo de todos. Marcos 10, 45, ele diz: eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Se você não entender Marcos 10, 45, você não vai entender a cruz vazia. A cruz só está vazia porque houve o cumprimento de Marcos 10, 45. Porque alguém se transformou em doulos, em servo, para nos servir com a própria vida. Então, queridos, a voz de Deus é soberana, a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus, porque Deus é soberano. Se a gente não acreditar nessa premissa, então a gente tem que parar de cantar aquele cântico que diz: Deus é soberano, tu és soberano. Quando você coloca, preste atenção, quando você coloca a sua vida aos cuidados de Jesus, Deus leva isso muito a sério. Você sabia disso? Só que tem outra coisa que você talvez não saiba. Quando você faz isso, Deus só te dá o caminho de ida. Não tem parada e não tem retrocesso. Com Deus você só vai. Ele leva tão a sério isso, que ele não imagina na possibilidade de você voltar, a não ser com ele. Então, não queira cronometrar Deus no seu tempo, porque Deus tem um tempo certo de agir, pelo menos 3 tempos. E outro, a gente pensa dessa forma, porque nós somos imediatistas. O povo quer tudo pronto, na hora certa, para ontem. Eu quero isso aqui para ontem. Mas ontem eu não estava aqui, criatura. Então faz hoje. Falta muita humildade. E a Bíblia diz, eu creio, que Deus dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Sabe o que é rejeita os soberbos ali no grego? É afastar da sua presença. É não dar ouvidos. É sério isso. O povo quer fundamentar suas ações como se fossem ações permitidas por Deus, então eles usam esses ditados populares.
Esse povo que vive cada vez mais no esquecimento e no individualismo. Se nós observarmos bem, meus irmãos, nós vamos ver claramente que os tempos mudaram. Mas os episódios são os mesmos, porque os seres humanos são diferentes, mas as suas atitudes têm sido iguais, desde o tempo mais remotos. Então, o povo que acredita que a sua voz é a voz de Deus, vive, na minha opinião, numa tremenda crise de identidade. Não sabe quem é, portanto não conhece a Deus. Não sabe o que fazer, não sabe quem realmente quem são. Vive muitas vezes camuflado. Reproduzem ditados desse tipo heréticos. E a influência da sociedade moderna tem muito a ver com isso. Essa coisa do mundo capitalista, globalizado, nos leva a maquinar a nossa identidade sobre o ter e sobre o ser. Isso é sério. Porque muitas vezes nós somos vistos, não poucas vezes nós somos lembrados, na maioria das vezes, por pessoas não tementes a Deus, nós somos percebidos por aquilo que temos e não por aquilo que somos. Porque aquele que tem, esse é o bom, porque ele tem isso. Mas aquilo que não presta. Misericórdia. Isso é fruto de uma sociedade consumista. O ter é o carro. Olha só a mentalidade míope, se a gente puder dizer isso. A mentalidade mediana, medíocre, só vive na média, que pensa o seguinte: o ter é o carro. O cara tem. O ter é a casa, o ter é dinheiro, roupa, calçado, sapato. O ter, a mentalidade está tão distorcida que o ter está vinculado a coisas. Em contrapartida, esquecem-se do ser, que é o caráter. É ter caráter, é ser uma pessoa de caráter, é ter uma personalidade. A capacitação, a vocação, a formação, o sentimento, a razão. O ser é ter princípios de acordo com a cultura do reino. Mas infelizmente, meus irmãos, isso tem sido esquecido. E diga-se passagem, em muitos púlpitos de muitas igrejas. Isso é fruto de uma sociedade consumista, que infelizmente é consumista até de Deus. Você sabia disso? Onde muitos correm atrás das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos. Infelizmente, há quem diga que religião está se tornando um bem de consumo. E as igrejas, um supermercado espiritual da fé. Onde cada um pega apenas o que deseja e descarta o que realmente precisa e o que realmente importa. Onde muitas vezes a pessoa vai na igreja, não é o teu caso, vai para a igreja para ouvir uma palavra que ela quer e ela descarta a palavra que ela precisa. E aí, quando isso acontece, o culto não foi bom. Ou o pastor foi pesado de língua. Por quê? Mexeu na ferida. Infelizmente, são muitas as pessoas que vivem dentro daquilo que eu chamo de 5 Is. Inconstância, imprudência, inconsequência, imaturidade e imperícia. Eu digo infelizmente porque nesses 5 Is, esses 5 Is leva a pessoa a perder a sua personalidade, a não ter mais a opinião própria. Eu sou do tempo que se dizia o seguinte, o típico exemplo de Maria vai com as outras, nada contra as Marias, mas é apenas um ditado popular. E por consequência, o povo que vive e pensa assim, não vive de acordo com as palavras e ensinamentos de Jesus, ou Cristo, lá em Mateus 5,37, que recomenda, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno, ou provém do maligno. Maligno é o diabo, é o encardido, é o sujo. Palavra estas, Tiago 5,12, que se repete lá em Tiago. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem por céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo ou em condenação. Aqui o juízo já se tornou condenação.
Terceiro, para encerrar, a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo quer manipular a voz de Deus. Porque o povo intenta manipular a voz de Deus, usar Deus ao seu bel prazer. E como o povo quer fazer isso? 1 Coríntios 11, 33, ou melhor, 31 a 33, o povo quer usar a voz de Deus para benefícios próprios. E isso vai contrário aos ensinamentos de Paulo, quando escreve aos Coríntios. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Portanto, ou melhor, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: eu vou esperar por você. A mesa está posta, o banquete já está colocado, mas eu vou esperar por você. Amém? Esse amém, você não vai chegar perto do banquete, não. Você tem que estar um amém com convicção. É um amém de fome, dona Fátima. Agora põe o verso 32 lá, Renato, por favor. Achei interessante uma expressão aqui. Quando fala aqui, Lucinha, que nós estamos sendo disciplinados, equivale a dizer, nós estamos sendo corrigidos em amor. Muita gente não entende essa expressão. E aí vai deixar de entender uma outra expressão. Deus corrige a todos quanto ama. Deus te ama, por isso que Ele te disciplina. Ele te corrige. Porque Ele quer o teu bem. Aliás, desconfie muito daqueles que só passam a mão na sua cabeça. Só aqueles que te elogiam, né? Mas aquele que te chama a atenção, fala: meu irmão, você poderia fazer dessa forma. Olha, foi uma benção, mas se você fizesse assim, posso te dar uma opinião? Porque nem todo mundo aceita, né? Com carinho você chega, você acessa. Os irmãos estão sorrindo porque estão entendendo, né? Então, não é fácil ser disciplinado, mas é necessário. E olha, eu vou dizer uma coisa muito sincera para vocês. Duas coisas: se eu tivesse ouvido muitas das coisas que minha mãe falou, minha avó, lá atrás as pessoas falavam, tinha muita coisa que poderia ter evitado hoje. Até no ministério mesmo. Mas a gente não gosta muito desse negócio de disciplina, não. Mas Deus corrige a todos quanto ama. E Ele nos ama. Amém, queridos? Por isso você está aqui. Está sendo corrigido em amor. Aí a pessoa fala assim: eu queria tanto ser dizimista, mas não sobra. Aí vem aqui, ouve uma palavra que essa missionária Marta já mandou ver logo no início, né, João? Já foi na canela ali. Talvez ela nem tenha percebido, mas ela demonstrou, ela exemplificou algumas razões. Depois você assiste lá, dá um replay. Como que você pode amar a Deus? Amando as pessoas, amando os projetos da igreja, amando o que a igreja faz, você ama a Deus. E sabe por que não sobra para você devolver o dízimo? Porque Deus não é prioridade na sua vida. Essa era a hora de você dizer: fala Deus. Ou misericórdia. Não é, Renato? Porque quando Deus for prioridade na sua vida, projeta Mateus 6,33. Quando você entender Mateus 6,33, Deus será prioridade na sua vida. Não sobra porque Deus não está em primeiro. Porque se tivesse, você já separava o dízimo. Não é pagar o dízimo, é devolver, porque você não pode pagar pela cruz que está vazia. Jesus foi lá e quitou a sua promissória. Então, enquanto Deus não for prioridade nas nossas vidas, muitas das coisas que nós poderíamos acessar, nós não vamos acessar.
Ah, mas está bom assim, eu não sou dizimista, estou roubando de Deus. Está bom, eu estou vivendo. Sim, mas eu só quero te dizer uma coisa, você poderia viver muito melhor, e muito mais, e melhor. E também não estou dizendo que se você for dizimista, não vai acontecer nada com você, seu carro não vai quebrar, o pneu do seu carro não vai furar, sua casa não vai ter um vazamento, não vai queimar uma lâmpada. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você for dizimista, você não vai ficar doente. Não estou dizendo isso. Isso aí quem prega são os neopentecostais, os heréticos. Estou dizendo que, mesmo você sendo dizimista, você será continuamente provado pelo fogo. Mas você tem uma outra dimensão do amor e do cuidado de Deus. Porque você não é dizimista para sustentar uma igreja, um pastor e uma creche. Você é dizimista porque você entendeu que é importante você ser filho de Deus, filha amada do Pai. E você não dá para a igreja, você devolve para Deus. Estou dizendo tudo isso porque nós estamos em correção. Nós estamos em disciplina aqui hoje. Está todo mundo em disciplina hoje. Até o pastor. Amém, dona Antônia? Então, se a senhora falou amém, estamos juntos. Nem o seu Toninho me ajuda. Agora era a hora do senhor falar amém, seu Toninho. Agora dói, né? E graças a Deus, você tem que falar amém, porque Deus está te corrigindo, querido. Porque Deus te quer o melhor. Então alguém que só te elogia, te passa a mão só na tua cabeça, que fica aí alisando teu cabelo, toma muito cuidado com isso aí. Agora a pessoa senta com você, traz uma palavra profética, de alinhamento, de correção, de priorizar a Deus. É porque te ama, é porque está muito amor envolvido nessa noite aqui. E não é por merecimento. É por amor. Vamos juntos. Quando nós observamos que o povo quer manipular a voz de Deus, isso nos leva à indignação. Não sei se você fica indignado. A manipulação ela se dá em algumas áreas, como por exemplo na área sentimental, na área emocional. Nós observamos que desde a antiguidade bíblica era comum a filha, a mulher, ser prometida e entregue ao seu pretendente sob certas condições. Olha aí. Lá em Gênesis 29, por exemplo, vai relatar isso, de 16 a 30. Observamos que certos tratados como esses permaneceram durante muito tempo, principalmente na era do coronelismo. Né, seu Toninho? Naquela época lá, né? Isso, só vou dizer uma coisa para você, só promoveu traição, discórdia, descontentamento, desunião entre marido e mulher, que muitas vezes as pessoas se uniam, mas nem se amavam e tinham que se casar por causa do que os pais mandavam. Talvez se eu perguntar aqui, só talvez, quem aqui é dessa época, ou viveu essa época, alguns levante a mão. Hoje não pode ser assim. É preciso rejeitar a manipulação do sistema na área sentimental, na área emocional. As pessoas têm o direito de escolher. Deus deixou esse livre-arbítrio para nós. Aliás, você sabe que a única coisa que Deus não interfere é nas nossas escolhas. E Ele poderia interferir, porque Ele não é soberano. Mas Ele não faz, Ele deixa você escolher. Então diga para alguém agora, escolha certo, para não se arrepender depois. Escolha certo. O poder está em tuas mãos. Mas escolha certo. Estou dizendo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Amanhã você tem que escolher alguma coisa. Amanhã você tem que decidir alguma coisa. E amar é decisão, perdoar é poder decisivo. Ser dizimista é decisão, não é sentimento, é decidir. Vir na igreja é decisão, ir na célula é decisão, orar é decisão. Você decide se você quer ser abençoado e se tornar um abençoador. E se você quiser se você decidir só querer bênção, não tem problema nenhum, Deus vai te amar do mesmo jeito. Mas se você decidir pegar essa premissa, esse princípio, a cultura do reino, e falar assim, poxa, eu sou abençoado, Senhor, faz de mim um abençoador,
Deuteronômio 28 vai correr atrás de você. As bênçãos de Deus correrão atrás de você. Você decide hoje. Se você quer viver na média, na mediocridade, ou se você quer viver e acessar o plano sobrenatural de Deus. Deus respeita a tua decisão. Ele te ama independente da tua decisão. Compreenda isso. Mas se você quer mais com Deus, você tem que ser mais com Deus. A manipulação visual, a gente já vê aí as observações, carreatas, cartazes colados, divulgações nas mídias, mural, muro pintado, pesquisa eleitoral, essas coisas que são todas corrompidas. E o povo acredita nisso. Quantidade não indica qualidade. Tome muito cuidado com isso. A outra, talvez a pior, eu encerro com ela, é a manipulação eclesiástica. E esse resultado de indignação é o resultado da sociedade em que vivemos, onde quase não se vê o temor a Deus, o respeito pelas pessoas, que muitas vezes estão ignorantes das verdades bíblicas. Pode fechar a sua Bíblia, aí você pensa que está acabando. Concluindo. Diante de tudo isso que eu comentei com vocês, dessa disciplina, desse alinhamento profético, é preciso perguntar: resta-nos alguma coisa a fazer? Sobrou alguma coisa aí para mim? Sim. O cristão não pode ser contrário a uma atividade que busca a conduta ideal da cidade, desde que não se corrompem e nem dê motivo de escândalos ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo, conforme Mateus 25, 34. Efésios 1, 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Santos na Bíblia significa separados, consagrados para um propósito, vocacionados para fazer diferença. Nós somos santos, nós somos chamados para fazer diferença. Você está aqui em treinamento, porque amanhã, quando você for lançado ou lançada lá no campo de batalha, você vai precisar dessa palavra. Você vai precisar se posicionar como alguém que é representante de Deus na história da humanidade hoje. Você é a voz profética de Deus lá fora. Você está aqui em treinamento. Por isso que dói, porque aperta e a coisa estica. E Deus está te forjando, Deus está te preparando para algo maior e melhor. Por conta do amor que Ele tem por você. Aí, diante de uma palavra dessa, aí alguém pode perguntar: mas ainda resta alguma coisa a fazer? Sim, porque a graça de Deus nos basta, meus irmãos. Nos fortalece, nos capacita, como já ouvimos em mensagens anteriores, num tempo, não muito tempo distante desse tempo. A graça de Deus nos basta, ela nos fortalece, nos capacita, e na força e no poder do Espírito Santo, nós temos a coragem de fazer a grande diferença, onde quer que estejamos, a começar a nos preparar aí para o dia 2 de outubro, um bom exemplo aí para você. A igreja não pode induzir os seus fiéis em quem eles devem votar, mas a igreja tem o dever, o papel profético, a vocação profética de orientar em quem não votar, em projetos que não tenham a cultura do reino de Deus. Isso sim é obrigação da igreja. Nós não votamos em pessoas, nós votamos em plataformas de segurança. Votamos naquelas pessoas que defendem Deus, defendem o amor à família, a sua pátria, a sua nação.
Pois feliz, ou seja, bem-aventurada, é a pátria, é a nação, cujo Deus é o Senhor. Porque se o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Eu estou falando hoje de escolhas. O poder que temos, o poder que contém, que há nas nossas escolhas. O poder de fazer uma grande diferença na nossa história. Nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui de bobeira. Estamos aqui de passagem, mas não estamos aqui de bobeira. Deus não te trouxe você para essa cidade, para essa igreja, porque não tinha outra opção para você, não. Deus não está firmando os seus passos, as suas raízes aqui nessa cidade, porque não tinha outra cidade para você, não. Deus te colocou aqui, Deus te plantou aqui para você ser frutífero nessa terra. E quanto mais você está expandindo os seus negócios, mais a glória de Deus vai manifestando através da sua vida. Anote aí, você que é empresário, e você que é empregado também, porque graças a Deus você tem um emprego, você tem um lugar para o trabalho. Mas coloque os teus negócios, sejam eles o que forem, nas mãos do Senhor. Priorize a Deus, seja o que for que você tiver que fazer amanhã, essa semana. Eu aprendi um princípio com um dos meus presbíteros, que uma coisa é você trabalhar para Deus e outra coisa é você trabalhar com Deus. E trabalhar com Deus e para Deus é muito melhor. Mas isso você pode fazer na tua profissão e fazer uma grande diferença, porque Deus te colocou ali para você fazer uma diferença. Por isso que o texto lá diz assim: não vos conformeis, Romanos 12, 1 a 2, não vos conformeis com este século, ou seja, não transforme, não deixe que o mundo transforme você, transforme o mundo. Não se conforme, não tome a forma disso, dessas manipulações, dessas heresias, desses ditados. Não concorde com certas heresias. Com o evangelho não se brinca. Tem muito pregador aí fora brincando com o evangelho, fazendo piadinha com o evangelho. Irmão, o evangelho custou caro. Nós estamos aqui porque foi sim pago um alto preço. Alguém morreu por nós, queridos. E nós temos que fazer valer a pena. Viver para Deus, viver com Deus, amando as pessoas. Vamos orar, queridos? Nós vamos orar agora e depois da bênção, Mateus, a gente vai orar pelas pessoas na individualidade, cada um que quiser, vem aqui à frente, vão estar aqui o presbítero Ney orando pelas pessoas que quiserem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Temos feito as orações nesses dias, ao final dos cultos, nesse tempo que nós estamos de 30 dias aí de jejum e oração pela pátria. Temos feito as orações ao final dos cultos, a oração pela nossa nação, pelo nosso país, para que haja paz, haja prosperidade, haja amor, haja tudo de bom para nós, para que possamos comer do melhor desta terra, para que o justo possa florescer nessa terra, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa disciplina, por esse alinhamento, por esta correção em amor. E nós recebemos com humildade, ou aqueles que recebem com humildade, com gratidão, porque se assim o Senhor pegou forte hoje, é porque o Senhor revelou o teu grande amor por nós. Porque o Senhor tem um grande projeto, mas esse grande projeto nós precisamos acessar através de um grande passo, que é um passo decisório, escolher corretamente tudo aquilo que nos foi colocado como opções. Nós servimos o Deus da porta aberta, mas esse Deus que tem uma porta apenas, que Ele abre, ninguém fecha, e se Ele fechar, ninguém abre. Mas quando Ele abre, Ele dá oportunidades de escolhas. Então a minha oração em prol dos meus irmãos,
e em prol da minha vida também, é que nós possamos receber o discernimento do Espírito Santo, o direcionamento de Deus em todas as nossas escolhas. Amanhã temos que fazer uma escolha, talvez daqui a pouco, ao sairmos deste culto, temos que fazer alguma escolha, Senhor, que não seja a nossa, pessoal, individual, mas que seja uma decisão, uma escolha que olhe para a família, que preserve a família, que seja algo justo, que seja algo inclusivo, que seja algo benéfico no sentido coletivo, em nome do Senhor Jesus. Prepara-nos para um grande avivamento nesta terra, um avivamento profético, um alinhamento do céu com a terra, em nome do Senhor Jesus. Oramos por esta pátria amada Brasil, chamada Brasil, os portadores de brasas, os embaixadores do Evangelho, para que possamos fazer a grande diferença que já foi feita no passado. E por isso o Senhor ama este povo, esta terra, esta nação, este mundo, porque o Senhor acredita ainda que nós podemos ser melhor. Em nome de Jesus eu oro junto com os meus irmãos e abençoo o Brasil, abençoo, Senhor, a nossa nação, porque a tua palavra diz e eu creio, feliz é a nação, bem-aventurada é a nação, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos priorizar as coisas de Deus, buscar o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, entendendo que as demais coisas já estão nos sendo acrescentadas. Que hoje pessoas aqui saiam com o poder de decisão, querendo colocar Deus em primeiro lugar, entendendo que as demais coisas já foram lhes acrescentadas, porque não há barganha, não há mérito, não há trocas. O Senhor já está nos abençoando, o Senhor já nos abençoou, e a palavra diz, o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas quando haverá esse alinhamento, você vai ver que você se tornará mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em nome do Senhor, eu profetizo isso sobre a vida daqueles que aqui estão e aqui, aqueles que aceitam esta palavra com gratidão e louvor, com humildade, submissão, lealdade e honra. E nós nos orgulhamos por fazermos parte do grande povo de Deus, que verá a glória de Deus sobre o Brasil. Que o Espírito Santo nos ajude no dia a dia. Se o Senhor não for, não irei. Que o Senhor há de ir por nós e para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção de Deus. E abençoe também. Que a graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor de Deus, o Pai, o consolo, a força, a sabedoria, a presença do amado amigo Espírito Santo, sejam com todos vós, irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje, sempre e sempre. Amém, amém.